SS Beishimo, o navio fantasma do Ártico. Numa gélida noite de 1933, um grupo de inuites deparou-se com um navio de carga abandonado à deriva nas gélidas águas da costa do norte do Alasca. Movidos pela curiosidade e pela esperança de encontrar algo de valor, eles decidiram explorar o navio. No entanto, assim que embarcaram, os ventos mudaram de forma súbita e uma tempestade violenta irrompeu, como se tivesse surgido do nada, aprisionando-os a bordo. Enquanto os ventos árticos uivavam do lado de fora, o pequeno grupo viu-se encurralado, sem opção senão ouvir os lamentos fantasmagóricos do navio, enquanto este chocava contra o gelo em movimento. 10 dias depois, quando a tempestade finalmente cedeu, eles fugiram sem olhar para trás, deixando o navio fantasma, que em breve desapareceria. No entanto, ao longo das próximas 3 décadas e meia, o SS Beishimo reapareceria misteriosamente inúmeras vezes nas águas destes nossos oceanos. O SS Beishimo teve o seu nascimento na Suécia quando foi lançado em 1914 com o nome original de Elfo do Arrependimento, que em sueco dá este palavrão. Os seus proprietários originais eram alemães e durante a Primeira Guerra Mundial o navio atuou como mercante, fazendo a ligação entre a Alemanha e a Suécia. Possuía dimensões relativamente modestas, com um peso de 1.322 toneladas e um comprimento de 70 metros. O seu motor a vapor, de expansão tripla, permitia que alcançasse uma velocidade de cruzeiro de 11 nós. Após o final da Primeira Grande Guerra Mundial, o navio foi entregue aos britânicos como parte de reparação de danos em 1920. Despediu-se então do Mar Báltico pela última vez e foi adquirido em Londres pela Companhia da Baía de Hudson por 15.000 libras, recebendo então o novo nome de SS Beishimo. A sua primeira viagem sob a administração da empresa ocorreu em 1921, quando navegou para o Ártico Oriental. No ano seguinte foi enviado para a Sibéria sob o comando do seu novo capitão Sidney Cornwell. Este assumiu o comando do SS Beishimo e permaneceria à frente do navio durante o restante da sua carreira. Nos 2 anos subsequentes, o Beishimo dedicou-se ao comércio de peles na Sibéria. Contudo, as crescentes tensões políticas na Rússia logo forçaram a Hudson Bay a retirar-se da região. A partir de 1924, o navio começou a operar no Ártico Ocidental, realizando viagens entre os postos da empresa em Vancouver e Hudson Bay, ao longo dos territórios do Yukon e do Noroeste. O SS Beishimo completou 9 viagens desafiadoras aqui nesta área, transportando cargas e peles. Geralmente era tripulado por cerca de 32 membros de tripulação e ocasionalmente também transportava passageiros. A cada inverno, o navio fazia a jornada de volta para o seu porto de origem em Droughton, Escócia, retornando ao Canadá através do Canal do Panamá. Em 1924, ele também passou pelo Canal do Suez, efetuando uma bem-sucedida circunnavegação global. No entanto, a sorte do SS Beishimo, nesses perigosos trajetos, logo chegaria ao fim. Em sua temporada de 1931, o Beishimo enfrentou condições climatéricas particularmente traiçoeiras. Com frequência, durante todo o verão, ficou preso no meio de neblina e gelo pesado. No final de setembro, ao passar pelas Ilhas dos Cavalos Marinhos, próximas a Point Barrow, no Alasca, o navio deparou-se com um tempo inesperado, o que obrigou a sua tripulação a lançar âncora e resistir à tempestade. No entanto, dia 1 de outubro, as condições pioraram continuamente, levando o navio a vapor a ficar preso em gelo espesso. Diante desta terrível situação, metade da tripulação decidiu abandonar o navio e percorreu cerca de 1,5 km pela neve até à cidade de Barrow, onde buscaram abrigo pelos próximos dias. Quando retornaram ao navio, ele estava liberto do gelo, mas não sem sofrer danos consideráveis durante a tempestade. Tornou-se evidente que navegar com segurança mais para sudoeste era impossível. A tripulação do SS Beishimo decidiu que era necessário permanecer na área para vigiá-lo durante o inverno. No entanto, em 8 de outubro, a situação deteriorou-se ainda mais quando o navio ficou novamente preso no gelo, desta vez em condições piores do que antes. Em 15 de outubro, a Hudson Bay Company enviou um avião para resgatar a tripulação, mas o capitão Cornwell e os seus 14 homens recusaram-se a abandonar o navio. A empresa providenciou mantimentos para que pudessem enfrentar o inverno e construíram uma cabana temporária próxima do navio. Viver a bordo do Beishimo era considerado arriscado, já que era impossível mantê-lo aquecido e o movimento do gelo ameaçava afundá-lo a qualquer momento.
Nos dias seguintes, eles realizaram manutenções diárias no navio, com destaque para a remoção de gelo dos lemes e hélices para evitar danos. No entanto, essa rotina foi interrompida em 24 de novembro, quando uma tempestade brutal atingiu a área. Quando a tempestade finalmente passou, o Beishimo havia desaparecido. O capitão Cornell e a sua tripulação presumiram que a tempestade havia afundado o navio danificado e voltaram para Barrow, aguardando o transporte para Vancouver. No entanto, para surpresa deles, alguns dias depois, um caçador de focas inuit avistou o navio abandonado, preso no gelo perto do penhasco do Crânio, a cerca de 72 km da costa. O capitão Cornell e a sua tripulação chegaram ao local e concluíram que o navio estava tão danificado que não sobreviveria com segurança no inverno. Eles removeram a carga restante e abandonaram o Beishimo pela última vez, cientes que ele provavelmente seria engolido pelas águas brutais e geladas do mar de Beaufort. O capitão Cornell e a sua diminuta tripulação restante foram recolhidos e levados de regresso a Vancouver, onde o SS Beishimo foi oficialmente declarado perdido para sempre, e os homens seguiram adiante com as suas vidas, como todos os homens tendem a fazer após uma tormenta. No entanto, mais tarde, naquele mesmo inverno, para surpresa de todos, o Beishimo reapareceu, aproximadamente 300 milhas a leste de onde havia sido inicialmente abandonado. Este seria apenas o primeiro de inúmeros avistamentos misteriosos que desafiavam a lógica e a razão. O próximo encontro aconteceu com um homem chamado Leslie Melvin, que viajava para Nome com o seu tornó puxado por cães. E lá, flutuando calmamente perto da costa, encontrou o navio. Em meses posteriores, um grupo de garimpeiros também deu com ele. Inicialmente, estas aparições eram vistas como estranhas, porém nada de verdadeiramente extraordinário. A região é notoriamente traiçoeira, onde os navios frequentemente sucumbem ao abraço gélido do gelo e são abandonados por suas tripulações. Geralmente, uma vez abandonados, os navios acabavam sucumbindo aos elementos em poucos dias ou semanas. Por vezes, apenas ocasionalmente, um destes navios desafiava a natureza e sobrevivia uma ou duas estações inteiras antes de finalmente ceder às profundezas escuras do oceano. Entretanto, quando o SS Beishimo voltou a aparecer, distante, repetidas vezes ao longo dos meses que se seguiram, as histórias começaram a ganhar vida e a narrativa de que algo sobrenatural estava ao comando deste navio fantasma começou a circular entre os locais. Aqueles que tiveram o raro privilégio de contemplá-lo afirmavam que tinha toda a aparência de ser dirigido por uma tripulação invisível, uma presença fantasmagórica que o guiava habilmente, afastando-o de recifes rochosos e outros perigos que desafiariam até mesmo as embarcações tripuladas pelos mais corajosos marinheiros. A lenda do Beishimo ganhou ainda mais notoriedade em 1933, quando um grupo de inuites se viu forçado a procurar abrigo nas suas entranhas, quando uma tempestade impiedosa os aprisionou no porão do navio por um período de 10 longos dias. Aquilo que ocorreu nas profundezas do navio abandonado durante aqueles momentos de desespero só poderia ser explicado como um encontro com o inexplicável e o desconhecido. Estes eventos contribuíram para forjar a reputação de maldição que o envolveu o SS Beishimo. No final daquele verão, ele foi abordado pela tripulação e pelos passageiros do Comerciante, uma modesta escuna que se encontrava numa expedição de pesquisa coletando flores silvestres do Alasca e do Ártico. Após terem explorado as entranhas do Beishimo, este desapareceu misteriosamente durante a noite. Contudo, durante o resto da viagem, o Beishimo surgiria repetidamente no horizonte, como se estivesse seguindo os passos da pequena escuna. Em novembro de 1939, houve uma tentativa de salvá-lo pelo capitão Hugh Paulson, mas o seu navio era notoriamente menor para assumir o controle seguro do Beishimo, que se erguia majestoso e imponente. Esta intervenção tornou-se o último registro de qualquer interação com o navio. Embora tenha sido avistado diversas ocasiões ao longo de 1939, ele sempre escapou de ser alcançado, como se estivesse determinado a desafiar o seu destino inexorável. Os avistamentos registados diminuíram substancialmente durante os tumultuosos anos da Segunda Guerra Mundial e nas décadas subsequentes, chegando-se a presumir que ele havia finalmente sucumbido ao seu destino e foi mais ou menos relegado ao esquecimento. No entanto, como por encanto, ele reapareceu inesperadamente nas águas geladas do mar de Beaufort em março de 1962, flutuando serenamente próximo à costa. O seu último avistamento registado data de 1969, quando foi visto à deriva no meio de gelo espesso. 38 anos após ter sido deixado à sua própria sorte, embora não tenha sido avistado por várias décadas, o mistério que o envolve persiste.
A sua notável habilidade de permanecer à tona sem tripulação, num dos ambientes mais impiedosos dos nossos oceanos, continua a intrigar os pesquisadores. Em 2006, o governo do Alasca empreendeu um projeto com o propósito de desvendar o seu enigma, porém, até ao presente, não obteve resultados contundentes. Os avistamentos que conhecemos são apenas aqueles que encontraram registro na história. Quantos outros terão explorado o navio fantasma? O que terão encontrado quando ousaram adentrar as suas cabines vazias ou aventuraram-se nos recessos dos seus porões de carga? Sobreviveu por tanto tempo nas águas geladas e a incerteza persiste. Será que finalmente encontrou o seu destino nas profundezas do oceano ou ainda vagueia a algum canto distante e esquecido do Ártico, aguardando ser reencontrado? A resposta permanece envolta em mistério, como uma narrativa que José Saramago, mestre das palavras e da ambiguidade, apreciaria, sabendo que na vida e na morte dos navios há histórias que permanecem indecifráveis e cheias de segredos insondáveis.